O governo anunciou corte do Auxílio Brasil. Se você recebe, presta atenção, tá bom? Bolsonaro anunciou corte do Auxílio Brasil e de diversos outros benefícios sociais, como se não bastasse. Em entrevista ao Valor Econômico, o jornal da Globo, o Luciano Heng ajudou a enterrar essa história aí do Auxílio Brasil de 600 por ano que vem e a continuidade do pagamento desse auxílio. Luciano Heng chama o programa Auxílio Brasil de Bolsa Miséria. Ele disse que é um Bolsa Miséria, isso aconteceu hoje, e afirma que a ampliação do alcance dos valores dos benefícios é algo momentâneo. O orçamento de 2023 não tem auxílio. Se você imprimir todo o documento, o orçamento que foi enviado para o Congresso para o ano que vem, não tem auxílio. E se conseguir pagar, teria espaço para apenas R$ 405, não os 600. Não existe mais essa história de auxílio de 600. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse documento, a todos os dados. O bolsonarista vai chegar aí para você e vai comentar que não. Auxílio Brasil não acabou, Bolsonaro vai aumentar no orçamento. Não tem auxílio. Como é que vai pagar se não está no orçamento? Hoje o Luciano Heng foi lá e falou: Bolsa Miséria. Eu acho que Heng não é comunista, nem desafeto do Bolsonaro. Ele chamou de Bolsa Miséria e garantiu que o benefício é momentâneo. Justamente porque não está no orçamento do próximo ano. Reportagem da Folha. Bolsonaro propõe corte de 95% em centros de cadastro do Auxílio Brasil. Já tinha gente que não estava conseguindo receber as primeiras parcelas por problemas com cadastros. Aí Bolsonaro vai lá e corta 95% do orçamento da verba de centros de cadastro do Auxílio Brasil e dos centros responsáveis por toda a logística e pagamento. Esse é um dado oficial também. Não precisa acreditar no que eu estou falando, nem na Folha de São Paulo. É só consultar no site do governo federal e pronto. Notícia: Bolsonaro não reajusta valor da merenda escolar e crianças são obrigadas a dividir até ovos na escola. Quem aí está achando que é demais essa mentira toda em cima do Auxílio Brasil, que o Bolsonaro prometeu R$ 600 para o ano que vem, pagamento contínuo, para quem acha que ele mentiu muito? Agora não está mais no orçamento, não vai ter ano que vem. Não tem nada. O Heng já disse que vai acabar. Quem acreditou no Bolsonaro, agora fica pensando, era uma mentira muito grande. Como é que ele foi capaz de fazer uma mentira dessas? Pessoal, ele cortou merenda das escolas. E agora a criançada está tendo que dividir ovo. Está tendo que dividir ovo. Na maior parte das escolas de interior, o almoço, tem criança que vai para a escola só para comer. O almoço está sendo bolacha de maisena com suco de saquinho. Eu estudei em escola pública, cresci em escola pública e cansei de ver criança indo para a escola com roupa rasgada, roupa suja, que não tinha condições. E aí na hora do almoço, na hora da merenda, essa criança ia lá, pegava um prato, pegava outro prato, e eu, criancinha, não entendia o que estava acontecendo. Eu via meu amiguinho lá, que eu sabia que ele não tinha condições, usava sempre as mesmas roupas, tudo, sapato rasgado, só que eu não entendia ele comer tanto. Ele repetir 3 vezes, 4, macarronada, como que aguentava? Aí eu lembro das professoras, uma que era mais próxima, ela explicando que ou ele come na escola, ou ele não come. Ou não come, só isso, gente. E aí o auxílio, cortaram, o Auxílio Brasil, não vai ter ano que vem. E agora corte de 95% dos centros de cadastro do Auxílio Brasil, não vai ter mais. Quem já não está recebendo pagamento por causa de problemas com cadastro, imagine agora que a verba desse centro de cadastro foi reduzida em 95%. Se era 100, agora é R$ 5. E para piorar, Bolsonaro não reajusta valor da merenda escolar e crianças são obrigadas a dividir até ovo nas escolas. O último reajuste aprovado pelo Congresso em agosto desse ano
foi vetado por Bolsonaro. O último reajuste, aprovado pelo Congresso em agosto desse ano, foi vetado por qual motivo? Sob a alegação de que isso poderia estourar o teto de gastos. O teto de gastos é mais importante que a fome da criançada. É mais importante. E ele estourou o teto no orçamento secreto. É só um exemplo, ele estourou. Só para o voto impresso, lembra daquela tentativa de aprovar o voto impresso e ele dizia que não ia aceitar o resultado das urnas sem o voto impresso? Ele gastou 4 bilhões de reais em emendas parlamentares para aprovar e não conseguiu aprovar. E agora diz que vai aceitar o resultado mesmo sem o voto impresso. 4 bilhões de reais no lixo. O orçamento da educação não dá isso. O orçamento da farmácia popular não dá isso. E ele gastou num projeto que não foi aprovado e que ele parece que nem tinha interesse. E se você não acredita, tudo bem, consulta. Não precisa acreditar em mim, não. Eu não sou dono da verdade, é só consultar. E eu duvido, se você consultar não vai ter essa informação lá. Eu duvido. Só se você realmente tapar seus olhos. Só se você fizer isso. E mais uma vez, não acredita naquele seu amigo bolsonarista que vai vir falar que não. Bolsonaro prometeu, não está no orçamento, o corte também já foi feito, vai acabar dinheiro de todo mundo, criança está passando fome na escola, ano que vem melhora. Aí chega ano que vem não melhora, eles falam, não, a culpa é do Lula, a culpa é do PT, a culpa é da PAN, todo mundo. Menos do Bolsonaro. E aí a gente vai fazer o quê? Chegou ano que vem, acabou tudo isso. Chegou ano que vem, e as coisas continuam como estão, Bolsonaro reeleito. Uma suposição que nunca vai acontecer. Aí acabou todos os auxílios, todos os benefícios, a gente vai cobrar, eles respondem, não tem dinheiro, teve a pandemia, teve toda aquela história, a economia a gente vê depois, né? Ironizam, e aí a gente recorre como? E quem precisa do auxílio, recorre como? Não tem como, vai fazer o que ano que vem? E fica pior, pessoal, tá? O governo enviou ao Congresso uma proposta de orçamento para o próximo ano com corte de 50% do programa Mais Médicos. 50%. E 59%, 60% da farmácia popular. Antigamente, minha avó, ela foi cuidada pela minha mãe por muito tempo e eu via minha mãe ir no posto e tirar medicamento da farmácia popular e tinha tudo. Antes tinha tudo. Eu não estou falando antes de 2017, não. Aí o Temer já começou o desmonte da farmácia popular. Estou falando antes de 2010. Precisava do medicamento, tinha lá. Minha avó precisava de 3, 4 medicamentos diferentes. Os 3 ou 4 estavam lá. E eu era de um município de 5 mil habitantes. Eu cresci nesse município e tinha. Hoje, vai lá na farmácia. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Vai lá na farmácia popular. Vai lá e pede medicamento. Separa 3 ou 4 simples e tenta achar. Vê se tem. Não precisa acreditar em mim, não. Vê se tem lá. Não vai ter. E agora mais um corte de 60% da farmácia popular. Estão entendendo? É muito dinheiro. É muito dinheiro que já não estava suprindo o programa e agora não vai existir mais. Bolsonaro cortou. E piora, pessoal. Farmácia popular sai de 2 bilhões para 840 mil reais. Milhões de reais. Saiu de 2 bilhões para 840 milhões. É uma diferença absurda. E aí o pessoal falou que o Bolsonaro não ia mais cortar os recursos da farmácia popular. Mentira. Mentira. Ele, quando anunciou o corte, ele foi para a CNN, no dia seguinte perdeu votos, e ele foi para a CNN e gritou, não, tem dinheiro sim, tem dinheiro, a gente vai bancar a farmácia popular. Eu recuei, eu me arrependi, vamos pagar, tem dinheiro sim, e tem dinheiro para o Auxílio Brasil, e tem dinheiro para investir, tem dinheiro. Aí ele foi num podcast com pastores
E nesse podcast, um dos entrevistadores perguntou para o Bolsonaro se ele ia realmente cortar da farmácia popular e disse que isso não era uma boa ideia. Aí Bolsonaro respondeu: tá faltando dinheiro. Quer que eu tire o dinheiro de onde? Não tem dinheiro para o farmácia popular. Ele tinha acabado de prometer, pessoal. Vocês estão percebendo como que funciona? E não precisa acreditar no que eu estou falando, pesquisa. Duvido que vocês vão achar uma contradição no que eu estou contando aqui. Duvido. Eu duvido. Pode pesquisar. E continua. Nessas áreas, as emendas de relator incluídas no orçamento secreto, olha só, corte de 50% mais médicos, 95% de centros de cadastros do Auxílio Brasil, fim do Auxílio Brasil, corte de merenda nas escolas. Depois de tudo isso, as emendas de relator incluídas no orçamento cresceram 22%. E mais, as emendas parlamentares individuais e de bancadas, 13%. Na educação infantil, o corte foi de 96%. É demais. Um corte de 10% é muito. Na educação infantil agora foi de 96%. Imagine o déficit educacional que a gente vai ter. Isso quem vai colher é o seu filho, que vai estar num país onde metade da população não teve uma educação básica. Porque o Bolsonaro estava cortando para distribuir dinheiro para o Centrão, que ele prometeu que não ia negociar nada, né? Ele dizia, se tiver que negociar com o Centrão, então eu não quero. Aí assume o poder e tira merenda de criança para dar dinheiro para político cevado que está na política há 10, 20 anos ganhando mais de 30 mil por mês. Outra notícia, orçamento de 2023 prevê redução de 95% da verba para Casa Verde e Amarela. Olha só, lembra do Minha Casa Minha Vida? Já era também, pessoal. Quando se tem um corte de 95%, é só para dizer que o programa não foi extinto. Porque se o programa já não funcionava no governo Bolsonaro com 100%, imagina agora com 5%. Quem criou a farmácia popular? Lula. E agora está acabando com o governo Bolsonaro. Quem criou mais médicos? Lula. Quem está acabando? Bolsonaro. Quem criou Minha Casa Minha Vida? Lula. Quem está acabando? Bolsonaro. Tá dando para entender? Eu acho que a gente tem que considerar isso na hora de votar. Você vai votar porque ele fala o que gosta de ouvir? Ou é porque sua vida melhorou ou piorou no governo dele? Peraí, gente, 95%. Minha casa verde e amarelo. Que agora já era. Não existe. Acabou o programa. Acabou. Na prática acabou. Com 5% do orçamento vai dar para construir casa de cachorro no máximo. Não dá para você subir uma estrutura com 5% desse orçamento. O orçamento já era pouco. Com 5% não dá nem para fazer casa de cachorro. Casa de João Barro. Não dá. Acabou. Na prática o programa acabou. É só uma manobra deixar 5% para o nome do programa continuar registrado dentro do governo. Aí continua lá o registro. Para a imprensa não poder falar que o programa foi extinto. Isso aconteceu com a educação infantil. 96% de corte. Sobrou 4%. Merenda nas escolas, acabou. Farmácia popular, se somar todos os cortes do governo Bolsonaro, já deu 80%. Os cortes na farmácia popular. Aí chega o Bolsonaro e fala para o sujeito que o comunismo é o perigo, e o sujeito vota por causa disso. Perdendo mais médicos, perdendo farmácia popular, Minha Casa Minha Vida. Pelo amor de Deus, vota direito. Vai votar no porque o cara parece ser ou pelo que o cara fez? Ah, não é possível. Não é possível. Aí tem outras manchetes aqui só para enriquecer, né? Folha UOL. Manobra de Bolsonaro permite corte em ciência e cultura para desbloquear o orçamento. Governo Bolsonaro corta 3,2 bilhões do orçamento do MEC. Governo prepara corte de 2,5 bilhões no orçamento da ciência. Sempre
vai aparecer uma desculpa mirabolante. Bolsonaro teve que cortar da ciência, da educação, da farmácia popular, do Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Auxílio Brasil, tudo. Mas por esse motivo, não, é por esse motivo, não, mas tem aquilo ali acontecendo, ó. Vocês não entendem de política. Quando alguém vem falar, você não entende de política, logo, eu vou te explicar em quem você deve votar, tapa os ouvidos na hora e manda essa pessoa ir pastar. É muito simples. Se a sua vida piorou num governo X, você não vota em X. Se as pessoas ao seu redor começaram a passar fome no governo X, você não vota. Porque se você votar, é o mesmo que dizer, gostei do que aconteceu. Então, se você votar no governo que cortou 96% da educação infantil, você está dizendo, gostei, parabéns, aprovado. Cortou o Auxílio Brasil? Aprovado. Cortou a farmácia? Aprovado. É isso que você está dizendo. Política é para ser difícil para quem quer se especializar em política, estudar a fundo e fazer pesquisa. Para a população, para votar, é simples. Quando alguém chega com uma explicação mirabolante é porque ele está mentindo, é porque ele precisa inventar a história. E aí, se você não estuda política, vai parecer verdade o discurso. Aí no governo Lula, criação de todos esses programas e benefícios sociais. Do governo Bolsonaro, todos eles acabam. E vem um bolsonarista tentar te convencer que Bolsonaro é melhor que Lula. Pelo amor de Deus, né? Não preciso continuar essa discussão. Pessoal, eu vou pedir que, por favor, vocês espalhem isso aqui.